Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos revisar a gramática, tá? Hoje vamos estudar, reforçando aí, revisando as classes gramaticais. Então, é a parte da morfologia que estuda a palavra. A palavra substantivo, a palavra adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, são 10 as classes gramaticais. Para a nossa avaliação, vai cair, não é? Na P e na E. O substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome. Em adjetivo entra também a locução adjetiva, tá? Então, vamos lá. Então, são 10 as classes gramaticais, né? Estão aqui as 10 classes. Aí, elas são divididas em classes variáveis e classes invariáveis. As variáveis são as que sofrem flexão, né? Flexão em gênero, em número, grau, certo? Então, as variáveis, as que podem sofrer flexão são substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome e o verbo, tá? As invariáveis são preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Hoje vamos revisar o substantivo, o adjetivo e a locução adjetiva, e o numeral, artigo também entra agora, tá bom? Então, veja, substantivo é um nome, não é? Um nome de coisa, um nome de ser, nome de objeto, nome de sentimento, nome de ação, não é isso? Então, veja, classe gramatical que serve para designar nome de coisas, não é? Pessoas, lugares, sentimentos, profissões, instituições, objetos e lugares. Agora, o substantivo, ele é a base da frase, da comunicação. Então, as palavras mais importantes na frase, na comunicação, são os substantivos e o verbo, tá? Ó, nessa frase aqui, é uma frase curta, mas tem 2 substantivos, tá vendo? Então, eu não fui ao clube do exército ontem. É clube, nome de lugar, é um substantivo. E exército, nome de uma instituição, é substantivo, tá? A bicicleta da Brenda estragou hoje. Bicicleta é objeto. Brenda, nome de pessoa. Cardumes de peixe palhaços foram vistos na Patagônia. Então, cardume, conjunto de seres, né? Muitos peixes. Peixe, palhaços, espécie de animais, e Patagônia, lugar. Veja o substantivo aqui, ó, como tem substantivo, né? Cardume, peixe palhaço, Patagônia. Veja que até transmite assim uma comunicação, não é bem formada, mas o substantivo é a base, né? Então, por isso que é importante o estudo dos substantivos. Outra palavra também importante na frase é o verbo. Tá? Sempre que formos trabalhar o verbo, sabemos que é bem importante esse estudo de verbo aqui. Foram vistos. Agora, vamos estudar a classificação do substantivo.
Olha quanta classificação aqui do substantivo. Então, o substantivo ele pode ser simples ou composto. Então, do tipo simples, é aquele substantivo formado por uma só palavra, tá? E o composto é que tem mais de uma palavra. Por exemplo, pão é apenas uma palavra, então, substantivo simples. Caneta, um substantivo simples. Torta-pão é composto, porque é formado por a palavra torta e a palavra pão. Então, composto. Marca-texto, substantivo composto, da palavra marca e texto. Então, simples, uma palavra. Composto, mais de uma palavra. Veja o exemplo. Pão de ló, 3 palavras. Composto. Existe também o substantivo simples e o comum. É um substantivo próprio e o comum. O próprio é aquele que se aplica a um ser em particular. Por exemplo, João. Então, foi aplicado o nome de João a um ser em particular. Então, foi aplicado ao menino o nome João. E comum são os que designam seres da mesma espécie. Por exemplo, a palavra menino é comum, porque são todos os meninos. Quando eu digo João, é um específico, é próprio. Mas menino é qualquer menino, é um substantivo comum, são muitos, não é isso? Garoto, são muitos. Então, designa seres da mesma espécie. Menino, qualquer menino. Garoto, qualquer garoto. Agora, João não, é específico. Ainda tem os substantivos concretos e abstratos. O concreto é aquele substantivo que designam seres da existência real ou que a imaginação apresenta. Por exemplo, a palavra aqui, ó, concreto, sofá, existe realmente, então é concreto. A palavra cobertor é concreto. Agora, o que a imaginação apresenta como tal? Fada, por exemplo, é concreto, fada, porque para alguns pode ser real, para outros imaginário. Então, concreto. Alma, para alguns real, para outros imaginário. Então, substantivo concreto. Porque o substantivo concreto são os que designam seres da existência real ou que a imaginação apresenta. Lobisomem, para alguns real, para outros imaginário. Então, concreto, certo? Mulher, real, concreto. Pedra, não é? Real, concreto. Avô, concreto. Agora, abstrato. O abstrato são as nossas ações, os sentimentos, os estados. Por exemplo, um sentimento, amor. Aqui, ó. O amor, ele não existe sozinho, é um sentimento. Existe alguém que ama, não é? Ciúme é um sentimento. Ele não existe sozinho, ele precisa de um ser que sinta ciúme. Então, é abstrato. Um estado, doença, por exemplo, precisa de um ser para existir, não é? Para ficar doente, não é? Vida, abstrato, não é? Porque não existe sozinho, precisa de um ser para existir. A sensação, por exemplo, frio. O frio é abstrato. Alguém que sente frio, não é? Fome, que é uma sensação. Então, alguém que sente a fome, certo?
Então, substantivo concreto é aquele que existe, é seres da existência real, ou que a imaginação apresenta como tal, né? E o abstrato são as ações, os sentimentos, os estados, certinho? Agora, existe ainda o substantivo primitivo e os derivados. Primitivo é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra. É como se fosse primeiro, né? E abstrato e derivados são os que derivam de outras palavras. Por exemplo, pedra é primitivo. Aí vem pedreira, pedraria, pedrisco, pedrada, são derivados, né? Ferro é primitivo. Aí vem ferragem, ferramenta, ferrugem, derivado. Por quê? Porque veio de ferro e veio de pedra. Tá bom? Os derivados são os que derivam de outras palavras, tá? Aí vem o substantivo coletivo, são aqueles que no singular indicam muitos seres, muitas coisas, né? Enxame, por exemplo, muitas abelhas, né? Manada, muitos bois. Cardume, muitos peixes. Panapaná, muitas borboletas. Time, muitos jogadores. Não é isso? Então, veja, os substantivos são classificados em simples ou composto. Se o substantivo é simples, não pode ser composto. Mas, às vezes, o mesmo substantivo tem diversas, pode ter várias classificações. Por exemplo, casa é um substantivo simples? É, porque só possui uma palavra. É um substantivo comum? Sim, casa é comum, porque são muitas, né? É um substantivo concreto? Sim, porque existe de real, né? Ou que a imaginação apresenta. É um substantivo primitivo? Casa? É, né? É um substantivo primitivo. Então, veja, um mesmo substantivo, ele pode ter várias classificações. Agora, o substantivo, se for simples, ele não pode ser composto. Se ele for próprio, não pode ser comum. E se ele for concreto, não poderá ser abstrato, primitivo ou derivado, e o coletivo. Tá bom? Então, essa é a classificação dos substantivos. É outra maneira também de você identificar no contexto, aprendendo essa classificação, é bem fácil, no contexto, você identificar o substantivo. Agora vamos para os adjetivos. Os adjetivos são palavras que determinam, que servem para qualificar, caracterizar os substantivos. Então, tem o substantivo e aí vem o adjetivo qualificando. Então, classe gramatical que serve para qualificar ou caracterizar o substantivo. Então, veja, o belíssimo garoto não veio. Substantivo garoto e belíssimo está o quê? Caracterizando o substantivo garoto, certo? Então, os adjetivos servem para classificar, caracterizar ou qualificar o substantivo, tá bom? Outra frase aqui. Os cidadãos brasileiros são otimistas. Qual é o substantivo? Cidadãos. Veja aqui, ó, está flexionado, é nome de um ser, né? É um substantivo comum, é concreto, é primitivo, né? Cidadão. Aí vem, brasileiro já é substantivo, já é adjetivo.
porque qualificou cidadão. Otimistas é uma característica ou uma qualidade para o substantivo cidadão, tá bom? Então, basta comprar calças verde água. Aqui, o substantivo é calças, né? Substantivo comum, tá? Verde água já é uma característica, não é? Uma qualidade para calças. Então, veja que substantivo e adjetivo estão ligados, não é isso? O substantivo, o adjetivo sempre se refere a um substantivo. Então, é sempre no contexto. Adjetivo, substantivo, adjetivo. Né? Às vezes pode vir também ao contrário, sem problema. Brasileiros cidadãos. Então, vamos à próxima. Agora, dentro dos adjetivos, há também a locução adjetiva. A locução adjetiva, ela tem o mesmo valor de um adjetivo. Também qualifica um substantivo, tá? Caracteriza um substantivo. Só que a locução, o nome já diz, ó, mais de uma palavra, é uma locução, tá bom? Então, veja, adjetivo escolar, não é? Escolar é um adjetivo. E locução adjetiva da escola, tá? Vamos ao conceito. Chama-se de locução adjetiva uma expressão constituída por mais de uma palavra com preposição, não é? E que tem o valor de adjetivo. Veja que a locução adjetiva vem sempre formada aqui com a preposição, ó, da, que é a contração, né, de mais a, do, tudo isso é preposição aqui, ó, tá vendo? Todos têm a preposição. Então, veja, escolar é o adjetivo e da escola é a locução, porque são duas palavras. Aí, o adjetivo correspondente a da escola é escolar, mas nem sempre a locução adjetiva tem um adjetivo correspondente. Às vezes pode não ter, não existir, tá bom? Então, locução adjetiva do jornal, adjetivo jornalístico. Locução adjetiva de água, adjetivo aquático. Do mar, duas palavras, locuções adjetivas, se refere ao substantivo marinho ou marítimo. Da mídia, midiático, adjetivo. Da mãe, materno, uma palavra, adjetivo. Duas ou mais, locução adjetiva. De informações, locução adjetiva, adjetivo informativo. Tá? De informação, o adjetivo correspondente, informativo. Né? Então, tarefa escolar, né? Texto jornalístico. De água, transporte aquático. E assim vai, substantivo mais adjetivo, tá bom? O importante é você entender que o adjetivo se refere ao substantivo e a locução também caracteriza também o substantivo. Agora, os adjetivos pátrios, também chamados de gentílicos, são referentes à nacionalidade ou à naturalidade. Então, veja, substantivo pátrio, aqui, ó, Brasil, o adjetivo pátrio, brasileiro ou brasileira. Brasília é o substantivo. Brasiliense é o adjetivo pátrio. Grã-Bretanha é o substantivo. Adjetivo britânico ou britânica. Rio de Janeiro é o substantivo, pátrio. Adjetivo
Pode ser carioca ou fluminense. Portugal é o substantivo próprio, não é? Então, adjetivo, português, portuguesa. Suécia, substantivo. Sueco, sueca, adjetivo pátrio. França, substantivo, pátrio. Francês, francesa, adjetivo. São Paulo, substantivo. Paulista, paulista ou paulistano, paulistana, adjetivo pátrio. Japão, substantivo. Japonês, japonesa, adjetivo. Veja que aqui o substantivo próprio, não é? Brasil, Brasília, vem sempre grafado com maiúsculo. Então, uma maneira também de você reconhecer o substantivo próprio é observar a primeira letra maiúscula, sempre grafado com a primeira letra maiúscula. Vamos à próxima. Então, agora os artigos. Então, classe gramatical que serve para especificar ou indefinir os substantivos. Vocês estão notando sempre o artigo, o adjetivo, sempre se refere a um substantivo? Então, veja, está sempre ligado ao substantivo. Viajei com um médico ao meu lado. Substantivo médico. É artigo. Então, é um médico qualquer, é um artigo indefinido. Eu não sei que médico é esse. É um médico que eu não conheço, é indeterminado. É qualquer, tá bom? Aí vem o artigo definido, ele especifica, não é? Quando eu digo viajei com o médico daquela família, ou aqui já está especificando. Eu sei de que médico se trata. É o médico que eu conheço. É definido, certo? Então, os artigos indefinidos são uma, uns, umas. E os definidos, o, a, os, as. Eles se flexionam, não é? O no singular, os no plural. Feminino e masculino também, tá? Eu posso pedir para você explicar já de outra forma o sentido da frase. Um médico e o médico. Aí você explica que um médico é indefinido, é um médico qualquer. E o médico é médico específico, que eu conheço, e médico definido, não é? Determinado, certo? Então, aqui são os artigos. Lembrando que sempre está se referindo ao substantivo, tá bom? Veja que aqui acompanha o substantivo, né? Um médico. Tá? É um médico qualquer. Agora, os numerais. Os numerais é classe gramatical que serve para quantificar substantivos, tá? Então, sempre tem ideia de quantidade. Então, há 4 tipos de numerais. Os numerais cardinais, fracionários, ordinais e multiplicativos. Quando eu digo assim, 12 alunos me procuraram ontem. Então, 12 é um cardinal, porque indica quantidade, né? E 3/4 dos brasileiros são pobres. Fracionário. Por quê? Porque indica fração, né? Eu fui o primeiro lugar nas Olimpíadas. Ordinal. Indica uma sequência, uma ordem, certo? Ele deseja o triplo do valor da casa. Triplo. Ideia de multiplicação. Então, numeral multiplicativo. Tá? Então,
Entendido direitinho? Então, trabalhamos o substantivo, o artigo, o adjetivo, a locução adjetiva e o numeral, certo? Lembrando também aqui, ó, que está sempre se referindo ao substantivo. Alunos aqui, 12 alunos. Aí aqui, brasileiros, 2 brasileiros, 3/4, não é? Primeiro, lugar, que é o substantivo. Aí vem o triplo do valor, que é o substantivo aqui, tá bom? Então, sempre a classificação, sempre o artigo, o adjetivo, a locução adjetiva e o numeral se referem ao substantivo. Então, veja, tá bom? Lembrando aqui, a classificação cardinal indica quantidade mesmo, 20, 30. Fracionário, fração, terço, quarto. Ordinal indica ordem, não é? Primeiro, segundo. Vigésimo. Multiplicativo, ideia de multiplicação. Dobro, triplo, quádruplo, certo? O artigo se classifica, não é, em 2 tipos. Os artigos são artigos indefinidos e artigos definidos. Os indefinidos, uma, uns, umas, flexionados, né? Masculino e singular, uma, feminino e singular, uns, plural, e assim vai. Os definidos, a mesma coisa, admite flexão, o médico, os médicos, a médica, as médicas, certo? E o indefinido indetermina, generaliza, é um médico generalizado que eu não conheço, indeterminado, um médico qualquer. O artigo definido, específico, determinado, que eu conheço, é o médico, certo? Aí os adjetivos também se referem aos substantivos, não é? Dando características, qualidades. Esse caso aqui já são os adjetivos pátrios, que indicam nacionalidade ou naturalidade. Então, adjetivo brasileiro, não é? Brasiliense, britânico, britânica, tá? Se referindo e caracterizando o substantivo. São os gentílicos ou pátrios. A locução adjetiva já está dizendo mais de uma palavra, é uma locução, tá? É uma expressão constituída por mais de uma palavra e ela tem a preposição obrigatória, tá? Nem sempre é a de, pode ser outras preposições também, tá? Então, da escola é locução adjetiva porque são 2 palavras. Escolar é um adjetivo porque só uma palavra e sempre se referindo a um substantivo, né? Tarefa da escola, tarefa escolar. Do jornal, locução adjetiva. Jornalístico, adjetivo. Então, notícia do jornal, sempre se refere ao substantivo, tá bom? Jornalístico é um adjetivo se referindo ao substantivo. Por exemplo, texto jornalístico, certo? De água, locução adjetiva, 2 palavras. Preposição mais substantivo, aquático, adjetivo. E assim vai. Então, locução adjetiva, mais de uma palavra, é uma expressão. Pode ter 2 ou mais palavras,
se referindo ao substantivo com o mesmo valor do adjetivo. Tranquilo? Os adjetivos, né, se referindo ao substantivo. Garoto, belíssimo. Cidadãos, brasileiros. Cidadãos, otimistas. Calças, substantivo, verde água. O adjetivo caracteriza, qualifica o substantivo, tá? É um adjetivo que qualifica o substantivo. Então, tudo bem? Então, boa tarde e até a próxima.